brasileira. E me foi passado a incumbência de conseguir alguém especialista na área, alguém que conhecesse sobre a economia brasileira, que pudesse falar um pouco para a gente, para os alunos, principalmente para os alunos que vão fazer o ENAD, e aí a gente começasse a trabalhar mais esse tema e alguns outros temas relacionados à economia brasileira de forma geral. E aí eu fui atrás, obviamente, onde eu fui, a pós-graduação que eu fiz foi na Unicamp, e conversando lá, hoje tem um ex-aluno nosso, que é o Pedro Cavalcante, né? E acessei o Pedro, disse, Pedro, quem é um especialista nessa área de economia brasileira? Aí o Pedro me trouxe aí 3 pessoas, e a gente foi selecionando, e um deles é o Fagner, né, que é o nosso professor da aula de hoje. O Fagner é economista, graduado da UFOP, tá certo? Fez mestrado da Unicamp, no Estudo de Economia da Unicamp, e atualmente ele está fazendo doutorado lá no CDPLA da UFMG. E como disse o Pedro, né, que tem um pouco mais proximidade com o Fábio, né, o Fagner, ele conhece muito de economia brasileira, muito de história econômica, e vai contribuir um pouco com a gente sobre algum tema, esse é um tema da aula de hoje que ele vai apresentar já já. Sem mais delongas, Fagner, por favor, se faltou alguma apresentação, qualquer coisa me corrija. Né? Boa aula. Obrigado. Obrigado, professor. Obrigado ao FAC aí pelo convite. É sempre bom ser convidado para falar das coisas que a gente gosta. Eu sou Fagner, já fui introduzido, meu doutorado em economia, na área de pesquisa História do Pensamento Econômico, mas eu também gosto de economia brasileira. Na época da graduação, eu dei monitoria de economia brasileira, então são temas que é sempre bom voltar. Eu vou abrir minha apresentação e, a partir desse momento, acho que eu não vou conseguir ver vocês, então, se alguém puder me avisar se estão enxergando, tudo bem. Ok. Todo mundo está... Sim, já está aparecendo na tela. Já. Então é isso. O tema da aula ficou combinado com nós 3, dividimos em períodos diferentes. O Pedro me contou que essa aula seria para a questão da prova do ENAD, e eu dei uma olhada nas provas e eu vi que questões que caem com frequência são os planos da ditadura, então eu preparei uma aula sobre a economia da ditadura, que eu estou chamando aqui de o segundo ciclo expansivo da economia brasileira. É um certo grupo de autores, vamos falar em ciclos expansivos, tratando o primeiro como plano de metas, no JK, e o segundo, que a gente chama de milagre econômico, mais precisamente 67 até 73, na economia brasileira. Então, é mais ou menos entender esses primeiros planos da ditadura e qual foi a base no fundo deles. Eu vou apresentar, e qualquer dúvida, interrupção, pode me falar que eu estou ouvindo com vocês. O roteiro da apresentação, um pouco, que é olhar os antecedentes desses planos, dos primeiros planos da ditadura militar, passando pelo primeiro plano, que é o PAEG, Plano de Ação Econômica do Governo. Mais para frente eu detalho melhor essas questões. Em sequência, o primeiro plano de desenvolvimento, como eu disse, 67, 74, que ficou conhecido como milagre econômico. Na verdade, ele de 69, 74, 67 a 69 ainda não é o plano. E discutir alguns resultados, as distorções, os problemas desse milagre econômico. O plano de fundo dessa aula, para ilustrar um pouco aqui para vocês essa questão, pensando ainda na ideia dos ciclos expansivos da economia brasileira. Então, a ideia que eu começo com 61 ali,
já é o fim do plano de metas, então o fim do governo Juscelino Kubitschek. 62, para quem não sabe, é o período exatamente quando a economia começa a declinar. Entre um período de recessão e crise política, uma crise política que a gente sai do presidencialismo, vai para o parlamentarismo, tem uma série de planos de estabilização econômica, é um período de grandes tensões sociais, é um período muito conturbado que ele se desova no golpe de 64, que os primeiros planos que a gente vai discutir, o PAEG, que é um plano de criar uma institucionalidade para preparar para um novo ciclo de crescimento. Ainda sobre o pano de fundo, esses são os governos, eu deixei de lado para ficar mais fácil. O primeiro é o Castelo Branco, que é o que vai ser o PAEG, depois o Costa e Silva, e o Médici, que é o primeiro PND, e o Geisel já é uma saída desse ciclo, já é um período de crise internacional, do choque de petróleo, uma volta da inflação, já é um período de saindo desse ciclo, desse segundo ciclo expansivo. Para fim de comparação, eu trouxe alguns dados aqui para mostrar para vocês. A economia brasileira, é sempre bom pensar a economia brasileira dentro do paradigma da industrialização integral. Nesses anos do pós-guerra, mais precisamente, começou um esforço de industrialização muito presente, mais presente ainda nos governos, e que de 47 a 80 foi um período de grandes transformações estruturais e de grande crescimento. Olha, a média de taxa de crescimento foi 7,1%, isso é acima da média mundial, e a taxa média de industrialização, 8,5%. De 55 a 62, perdão, está errado aí no slide, que seria o primeiro ciclo expansivo, o período de JK, 7,1% a taxa de crescimento do PIB, crescimento médio por ano. E o período de recessão, de 62 a 67, vai para 3,2%, e 67 a 73, um segundo ciclo ainda mais vertiginoso, de 11,2%, com crescimento industrial ainda mais vertiginoso ainda que o primeiro ciclo. Então, é isso que é o pano de fundo que a gente vai discutir aqui. Já indo para os antecedentes, primeira questão, o fim do primeiro ciclo expansivo. Como eu disse, a questão do governo JK, e o plano de metas, para quem se lembra, ele termina com um monte de... ele dissolve um monte de dilemas e um monte de problemas, tanto de uma questão de um fim do ciclo expansivo, quanto uma questão de toda uma institucionalidade que ele estava requerindo, que estava em falta, que dissolveu um monte de problemas com a inflação. Quando eu estou dizendo como institucionalidade inadequada, é bom lembrar que a gente não tinha um banco central, a gente tinha somente o órgão da SUMOC, o Banco do Brasil, ele tinha algumas funções de banco central, mas ele também atuava como banco privado, era uma bagunça, não tinha um controle nesse período da economia brasileira ainda, da emissão de moeda, do controle monetário da economia, ainda era um problema que ficou evidente no fim do plano de metas, como começou uma expansão dos recursos de modo inflacionário. Então, o problema que desovou no fim do plano de metas. E virou ilustrou a necessidade de reformas. Que reformas são essas? Uma reforma administrativa, uma reforma tributária, reforma agrária. Percebeu-se que a industrialização ela estava gerando... os frutos dela estavam alcançando pouca parte da população, uma pequena fração da população. Então, gerou demandas no campo, por reforma agrária. Então, o fim do plano de metas já é um período de tensões sociais e de desaceleração. Então, o problema inflacionário, como eu disse, tem a ver com essa questão, muito a ver com essa questão da institucionalidade também. E olhando para o pensamento econômico, a tese do Ricardo Belshoff, que é a mais famosa do pensamento econômico, ela
se discute que o pensamento econômico, o desenvolvimento era o tema do desenvolvimento econômico. Todo mundo que está no Brasil, dos nossos pensadores, estavam discutindo desenvolvimento, seja os liberais, seja o que ele vai chamar de desenvolvimentistas ou estruturalistas. Então, era o tema, e nos anos 60, tinha uma percepção de uma crise do desenvolvimentismo, e começou a surgir teses estagnacionistas, de limites do processo de industrialização. Então, além de um período de recessão, não era só no Brasil, era na América Latina. A taxa de crescimento da América Latina foi de 0,4% ao ano nesse período de 60 a 64. Então, tinha uma imagem de que a gente passou por esse ciclo, encontrou limites, e esses limites só seriam abertos a partir de reformas estruturais na estrutura do Estado e na estrutura produtiva. E a principal reforma era a reforma agrária, a mais demandada nesse período. Ainda nos antecedentes, esse período de recessão, depois do governo de JK, de crise política, é um período que a inflação volta, aparece a desigualdade, a miséria, a gente tem uma urbanização desenfreada, é quando começam também a surgir as primeiras favelas estão surgindo, a urbanização de São Paulo, de Rio, é uma urbanização totalmente descontrolada e que acarreta em muitas tensões sociais. A desigualdade começa a se mostrar, e que era uma coisa que não se acreditava. Na época, tinha uma imagem de que a industrialização resolveria todos os problemas, inclusive os sociais. E houve uma série de planos de estabilização, que todos fracassaram e aumentavam ainda mais a recessão, prolongavam ainda mais, e o último dos planos foi o plano do primeiro-ministro do Planejamento, o Celso Furtado, e esse plano, no primeiro momento, ele tinha um receituário de estabilização, de políticas monetárias contracionistas, mas no segundo momento era para fazer essas reformas estruturais tão demandadas, reforma agrária, tributária, política, administrativa, etc. Então, é um contexto de crise política e é um contexto de desaceleração de tensões sociais e de demandas por reformas. Esse contexto, eu peguei uma citação do Furtado para ilustrar bem esse período, o que é o sentimento de viver esse período dos anos 60, que do livro Brasil, a do livro de 1962, Desenvolvimento e Subdesenvolvimento. O Furtado vai dizer isso no início do livro. A tese central desenvolvida é a seguinte: a economia do nosso país alcançou um grau de diferenciação que permite a transferência para o país os principais centros de decisões da vida econômica. Em outras palavras, o desenvolvimento recente da economia brasileira não se fez apenas no sentido da elevação da renda real média do habitante do país, mas também assumiu a forma de uma diferenciação progressista do sistema econômico, ao qual conquistou crescentemente individualização e autonomia. Então, nessa parte, que o Furtado quer dizer que com a industrialização, nosso primeiro ciclo expansivo, aquele momento a gente saiu do governo JK, transformou a estrutura produtiva e está olhando a autonomia que a gente ganhou. Autonomia em que sentido? A gente saiu de uma economia primária exportadora que depende muito do contexto externo, e a gente tem agora um mercado interno, a gente transformou a estrutura produtiva, a gente saiu de uma fase inicial de um processo de industrialização, está numa fase pesada de trazer as indústrias de bens de consumo duráveis, a indústria de bens intermediários. Então, esse é o contexto. E seguindo a citação, como decorrência dessa modificação estrutural, aumentou grandemente a eficácia de nossas decisões do plano de política econômica. Se no passado não podíamos mais que perscrutar as tendências da economia internacional como quem perscruta o tempo para defender-se de um vendaval, hoje estamos em condições de tomar as decisões mais fundamentais concernentes à atividade econômica do país. Destarte, o mais importante não é que podemos autodirigir-nos, e sim que não nos resta outra saída senão fazê-lo. Em 62, no momento em que a gente começa a decair, ilustra muito a mentalidade da época de que avançamos na industrialização, falta essas reformas estruturais para autodirigir o nosso desenvolvimento e democratizar o desenvolvimento, fazer alcançar as massas. E esse contexto é interrompido pelo golpe militar,
que faz reformas, mas essas reformas são levadas a uma modernização excludente, uma modernização conservadora, como a gente também vai discutir aqui. Primeiro, a economia da ditadura. Eu coloquei aqui como herança o estreitamento das relações com os Estados Unidos, a deterioração da balança de pagamentos, a inflação que estava em alta, acho que 63 já estava acima de 100% ao ano, o PIB, aos 63, 0,6% ao ano, um período de recessão. O descontrole fiscal, eu tratei do descontrole da emissão de moeda, mas a questão também é a necessidade de uma reforma tributária, uma reforma administrativa, também não tinha um controle tão efetivo da questão fiscal. E o fracasso de políticas de estabilização. O descontrole monetário, eu já tratei. Então, o primeiro governo da ditadura é o governo do Castelo Branco, e o plano que ele vai praticar é o plano de ação econômica do governo, e o ministro da Fazenda, Otávio Bulhões, é o da foto de cabelo branco, e o ministro do Planejamento, que sucede o Celso Furtado, que precisa se exilar, ele foi listado no ato institucional número 1, precisa se exilar. O próximo é o Roberto Campos. Então, para quem conhece, são duas mentes do pensamento liberal aqui brasileiro. E o plano de ação econômica do governo, ele tem por objetivo, está listado no plano isso daqui, acelerar o desenvolvimento econômico interrompido de 62, conter o processo inflacionário, atenuar desníveis setoriais e regionais, correção dos déficits da balança de pagamento, problema da capacidade de importar, e implementar política de distorção salarial. Então, no primeiro momento, esse plano buscou fazer ainda políticas de estabilização, mas muito rápido se deram conta que não conseguiriam conter a inflação sem fazer reformas estruturais, sem ter um banco central e uma institucionalidade que desse conta de meios não inflacionários de emissão de moeda. E, então, o primeiro momento foi um momento de reformas também. O diagnóstico da inflação, feito pelo ministro Bulhões, foi para conter a inflação, deveria passar por uma mudança do cálculo salarial. Então, era necessário para ele uma política salarial. O diagnóstico da inflação, a causa da inflação foi dada pela expansão dos meios de pagamento, os salários não acompanhavam a produtividade, descontrole fiscal. Então, é um diagnóstico da economia do mainstream. Ele olhava para a economia com o olhar da política monetária, da teoria monetária, teoria quantitativa da moeda, perdão. Ele olhava como uma inflação de demanda. E uma das questões do salário foi resolvida, no modo dele, por uma política salarial. E é um dos temas que é muito tocado nessa primeira período da ditadura, é o arroxo salarial. Então, vamos entender o que foi esse arroxo salarial. O arroxo salarial vem de uma reforma salarial que ela expulsa acaba com os sindicatos e acaba com qualquer negociação direta do trabalhador, proíbe greves, destrói sindicatos e colocaria no lugar um reajuste que seria responsável pelo reajuste salarial dos trabalhadores. E as normas dessa política foram, primeiro, vincular o salário à produtividade; segundo, restabelecer o salário real dos últimos 24 meses e pegava o salário médio; e o terceiro, reajustes anuais, ia ter um indexador. Então, quando chegava o fim do ano, havia um reajuste dos últimos 24 meses, que era feito pela metade, e como o próximo reajuste ele só vinha daqui a um ano, tinha um reajuste da inflação, da inflação futura, que era o quarto ponto. E essas metas, então, estabeleciam metas da inflação futura, mas essas metas eram subestimadas, eram muito, não condizeram com o que aconteceu. Então, para ilustrar um pouco o que foi esse arroxo salarial,
o salário real, que é a fórmula do lado, é igual ao salário nominal sobre o preço. Então, se o ajuste era sempre subestimado, a inflação ficava sempre acima dos níveis de... A inflação ficava sempre abaixo aos níveis reais de inflação, os níveis de preço subiram, ainda era um contexto de inflação de 3 dígitos, então o salário médio era reajustado, mas os níveis de preço subiam. Se os níveis de preço subiam, o reajuste não dava conta, o salário real caía. Então, isso provocou o que a gente chama na literatura de ajuste salarial. E em 65, houve uma perda real do salário de 18%. Então, foi um ajuste muito rígido. Uma segunda reforma do período da ditadura foi a reforma tributária. Então, são sempre reformas que estavam em discussão antes da ditadura, mas elas são sempre feitas sem considerar questões sociais, sem considerar a questão da desigualdade, sem preocupações nesse sentido. Então, a reforma tributária, ela altera a forma de financiamento do setor público, ela coloca os títulos, a gente finalmente vai ter um banco central, vou mostrar na reforma financeira, meios de correção monetária, uma criação de novos impostos, o imposto de renda, imposto direto, o ICM, que é o equivalente ao ICMS, que a gente conhece hoje, reajuste de preços do serviço público, então os níveis de preço dos serviços foram reajustados no período, lembrando que com a perda do salário real, então a situação do trabalhador estava bem ruim nesse período, e a coordenação do sistema tributário, que é uma primeira imagem que a gente tem hoje, já foi do sistema tributário, ela foi construída nesse período, uma coordenação entre União, Estado e município. Então, o saldo desse período foi a modernização do arcabouço institucional e o fortalecimento do Estado com o aumento da arrecadação. Uma outra reforma, a reforma financeira, que criou o Banco Central, e agora com os títulos, havia os meios de financiamento não inflacionário, que agora a gente consegue criar uma dívida interna, tem um controle do estoque monetário, questão que foi o problema do plano de metas, como eu tratei anteriormente. Outras coisas foram criadas, outros órgãos e instrumentos, foi a formação do Sistema Financeiro Nacional, que também ajudava na questão do financiamento das empresas, foi criado um Sistema Financeiro de Habitação, Sistema Nacional de Crédito Rural, então são todas reformas que vieram do PAEC, que também ajudaram nesse contexto da questão do problema da institucionalidade que se encontrava nos anos 60. Então, a criação de novos bancos de investimento, mercado de títulos, de ação, são todas criações desse período da economia brasileira. E um sistema institucional de crédito ao consumidor. Então, são todas inovações do PAEC. Reformas do comércio exterior também houveram. Houve uma aproximação muito estreita com os Estados Unidos, assim como todas as ditaduras, houve uma aproximação muito forte, recebeu muito financiamento dos Estados Unidos, uma Aliança para o Progresso, criada em 62 ou acho que 61, era um dos meios que estabelecia, mandava recursos para fazer essas reformas e para apoio na economia brasileira. Havia uma ligação muito forte entre os governos ditatoriais e os Estados Unidos. Mini desvalorizações foram utilizadas, cambiais, então isso servia para sinalizar para o exportador brasileiro qual que seria a tendência do câmbio, então pode continuar exportando, eu vou manter essa estabilidade no câmbio, então essa é a função das mini desvalorizações cambiais. Um afrouxamento da legislação do capital estrangeiro, então uma abertura comercial muito forte, começou aqui, vai ser ainda mais profunda no próximo plano, a entrada de multinacionais, uma transnacionalização do sistema econômico, muito dos anos 70, mas já tem suas raízes nos anos 60. A captação de recursos externos e a simplificação da União e o sistema cambial. Então, eu tinha muito essa questão de simplificação do sistema cambial, tinha muito
quem lembra dos governos Vargas, usar várias taxas de câmbio, uma taxa de câmbio para importar, uma para importar bens essenciais, outra para bens de luxo. Então, isso acabava criando distorções nos preços também, era um problema. Foi útil por um momento, mas também criou vários problemas que precisavam ser ajustados. E o acesso a crédito de curto e longo prazo. E, de novo, o apoio externo, a Associação Internacional de Desenvolvimento. Isso é uma associação dos Estados Unidos, muito ligada à ONU. E para ilustrar o saldo dessas reformas internacionais, eu desenhei mais ou menos uma balança de pagamento. A balança comercial ela estava em alta, a gente exportou bem mais. A balança de rendas ela caiu, houve um vazamento de juros, de lucro, que é a questão da abertura, e a conta capital esteve em alta, a entrada de capital estrangeiro, e a conta financeira, investimento externo direto. Então, o problema da balança de pagamentos, deterioração da balança de pagamentos dos anos 60 foi resolvida nesse período com essa reforma, a partir dessa reforma. E a política monetária e fiscal, como que ela foi conduzida nesse período? Inicialmente, um aperto de liquidez muito forte. Então, eu diminuo o estoque de moedas, isso gera, para quem lembra lá do ISLM, reduz o PIB. Uma política contracionista, uma política fiscal contracionista, lembra que aumentaram os impostos, diminuiu, embora tenham diminuído os gastos do governo, diminuir a oferta monetária. Então, foram políticas contracionistas no primeiro momento para tentar resolver o problema da estabilização. E agora, o que ajudou também foi a emissão ao uso dos títulos, a emissão não inflacionária do estoque monetário e a contenção do déficit também. Então, num primeiro momento, para conter a inflação, foram políticas contracionistas e depois houve um afrouxamento mais adiante. Acho que a gente vai tratar disso. E os resultados gerais desse primeiro plano de ação econômica do governo, PAEG. Primeiro, uma política salarial, mas reformas institucionais aumentaram a eficiência da máquina pública e também, por outro lado, gerava a marginalização da força de trabalho. A situação da força de trabalho foi agravante nesse período. E conteve vários planos de estabilização que deram errado. Agora, com essas reformas, esses gargalos foram sanados. A inflação reduziu por meio do arroxo, da restrição de liquidez, novas formas de financiamento não inflacionário, como a gente tratou, e os problemas de curto prazo, essa questão do arroxo, diminuiu a demanda, junto com um aperto de liquidez muito forte, gerou uma paralisação da produção, especialmente no ano de 64, de várias empresas. Então, foi um período muito conturbado. Esse resultado vem depois de uns anos. E o aperto do crédito também, essa é a questão inicial dos primeiros anos, o aperto monetário muito forte. E os efeitos? O problema social foi deixado de lado, a concentração da renda foi novamente, seguiu a tendência à concentração, e agora com o arroxo salarial se intensificou ainda mais, miséria, desemprego, isso continuou na realidade brasileira. Então, criou toda uma institucionalidade que viabilizou, que a gente vai ver, um novo ciclo expansivo, o nosso milagre econômico. No que se refere à reforma agrária, as medidas distributivas eram demandas dos anos 60, foram apagadas, deixadas de lado, criminalizados sindicatos, então não tem mais essas discussões de reforma de base, foram apagadas com o golpe militar. O segundo governo e o terceiro, que é o primeiro, o Costa e Silva, de 67 e 69, e o próximo é o Médici. A gente tem uma troca no ministro da Fazenda, Elvio Delfim Neto, e do planejamento,
até 67, 68 é o Beltrão e 69 é o Veloso. Sobre a herança deixada pelo PAEG, foi a herança de reformas estruturais e salarial e o saneamento da máquina estatal. Então, quanto às características desse ciclo expansivo, o primeiro PND, que ele é mesmo do governo do Médici, então essa primeira fase de 67, que eu estou colocando de 67 a 70, está errado aqui, foi um período de crescimento médio de 10%, e a base foi utilizar a capacidade ociosa da economia brasileira. Esse foi o primeiro movimento. O segundo teve um crescimento ainda mais intensivo e foi puxado especialmente por investimentos da indústria da transformação. Para quem não sabe, a indústria da transformação é a indústria mesmo. Quando eu tiro a construção civil, o que sobra da indústria de mecanização, bens de consumo duráveis, bens intermediários, isso é a indústria de transformação. Voltando à questão da inflação. É uma questão importante aqui para entender o período do milagre, foi o diagnóstico do Delfim Neto para a inflação. Primeiro, a inflação, o Delfim considerou, olha, tem uma inflação de demanda, tem uma inflação que é de custo. A inflação de demanda, o PAEG resolveu ali do jeito dele que a gente viu, que é o arroz salarial, especialmente, o preço de liquidez, mas restava uma inflação de custo. A hipótese dele é que a inflação atual da economia brasileira era a inflação de custo. E o objetivo era aproveitar a capacidade ociosa, com isso resolver a questão da inflação de custo. O custo, ele vai analisar que no período estava associado muito a taxas de juros muito elevadas, que geravam um alto custo de investimento que recaía para os preços. Então, quando o juro estava... quando eu reduzir a taxa de juros, eu errei a seta ali, o Rzinho, para estar para baixo, eu também consigo reduzir os custos. E quando eu aumento o consumo, que é o C maiúsculo que eu coloquei, eu vou aumentar o PIB. Então, essa foi a estratégia dele. Então, quando eu ocupava a capacidade ociosa, eu conseguia baixar os custos de escala, o custo médio reduzia. Então, a questão era eu conseguir resolver o problema dos juros, que era muito alto, conseguia gerar incentivos para aumentar a atividade econômica, e com isso eu conseguia aumentar o consumo e aumentar o PIB ou a redução dos custos transmitidos para os níveis de preço. Então, o resultado desse processo foi a queda da inflação, também pelo resultado do custo da pressão salarial já tinha sido contido, e eu coloquei os dados abaixo de capacidade ociosa para mostrar como ela foi preenchida nesse período. Em 67 estava 76%, em 71, 93%, em 71 a 73, perdão, tá? Eu errei o ano aí, chegamos a 100% da capacidade ociosa. Então, foi uma estratégia que deu muito certo, né, do governo do Costa e Silva. Quais medidas foram utilizadas? Primeiro, o controle da taxa de juros, como a gente diz, tentar reduzir essa taxa de juros, controlar os preços dos insumos, os preços dos produtos selecionados. 68 a 70, ainda políticas contracionistas para atacar a inflação, mas sem conter a demanda. Então, ela foi bem mais branda. E a inflação corretiva ainda não se sustentava. Então, e também uma questão de um cuidado com o setor agrário, de assegurar a oferta de alimentos, porque o componente inflacionário estava muito ligado à questão dos alimentos. Ainda hoje, né? Sempre está. Então, o que foi o primeiro PND? Foi depois desse primeiro momento de diagnóstico. PND do governo Médici, 69. O que está escrito no plano? Qual é o objetivo dele? Crescimento econômico promovido pelo aumento de investimentos em setores diversificados, uma diminuição do papel do setor público e estímulo ao maior crescimento do setor privado. Incentivos à expansão do comércio exterior e, finalmente, uma elevada prioridade para o aumento da oferta de emprego e outros objetivos sociais. Isso num contexto que era preciso legitimar um regime ditatorial, porque o período do PAEG ainda era um período de baixo crescimento, um período de desigualdades crescendo, de pobreza, de arroxo salarial. Então,
era preciso um novo ciclo expansivo para legitimar esse governo ditatorial. E de onde vieram os recursos? Vieram do BNDE, que é o BNDES hoje, a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil e outros órgãos financeiros da União. A estratégia foi, novamente, de blocos de investimento, em especial do setor privado, foi uma parceria privado-público. O setor privado, houve programas de promoção de grandes empreendimentos nacionais, chamaram o empresariado para... teve uma relação muito estreita com o empresariado, de propor setores estratégicos a mãos dele, que antes eram do governo, e, ao mesmo tempo, o setor público também atuando com a retomada do investimento governamental. E aí eu destaco o Decreto-Lei 200, que criou estatais, e especialmente hidrelétricas, mas havia um cuidado que o plano queria diminuir o papel do setor público, não realmente o grau de estatização ele se manteve, embora teve um aumento uma retomada do papel do Estado mais forte, mas mantendo um grau de estatização. Ainda para o primeiro PND, é um dos principais aí, pontos foi a infraestrutura e construção civil, com a criação do PAEG, do Sistema Financeiro de Habitação, que ofertou crédito para habitação, construção de residências, subsidiou a construção civil. Então, a construção civil puxou um pouco a atividade industrial. Então, a indústria é toda conectada. Quando a construção civil ela caminha, ela puxa a indústria pesada gera demanda por bens de capitais, e assim vai. Uma questão da infraestrutura também, a atuação forte do governo, reduzir os entraves para aumentar as exportações do mercado. Aí eu destaco aqui algumas questões da infraestrutura, a Transamazônica foi do período, a Ponte Rio-Niterói, que são as fotos que eu deixei aí, e o destaque para a indústria de bens de consumo duráveis, que aí coloquei a produção de carros, de eletrodoméstico, uma modernização nesse sentido dos padrões de consumo também mais forte nesse período, uma continuidade que estava acontecendo no plano de metas. E quanto à política salarial, lembrando que vinha ainda do período do arroxo, então houve uma reformulação do esquema do arroxo, que estava tendo problemas, que o arroxo debilitou demais a demanda. Então, houve uma mudança na fórmula do cálculo, ele corrige essas metas subestimadas, ainda é um salário arrochado, vamos dizer assim, mas houve uma certa melhora nesse período, após 68, com a inflação reduzindo, então tirou um pouco desse medo dos dirigentes da política econômica sobre os salários. E também a melhora na mão de obra qualificada, quem estava ligado a esses setores acabava conseguindo receber salários melhores. Mas também um agravamento da política, um agravamento da ditadura, o momento do AI-5, um período mais grave, mais sangrento da ditadura, quem não sabe, o AI-5 proibiu o habeas corpus, lançou uma nova lista de pessoas para se exilar, então um período mais obscuro ainda da ditadura militar. Então a questão social ainda era uma questão muito grave nesse período. Quanto ao setor externo, é um período de continuidade da abertura externa, uma aproximação com os Estados Unidos ainda muito forte, um incentivo à exportação e importação de bens essenciais, bens essenciais com máquinas e equipamentos para as novas indústrias que estão chegando, uma queda de tarifas, redução de burocracias, então tem uma reforma no comércio exterior também no Brasil. É um período que também um crescente endividamento externo, as empresas passaram a pegar dívidas do exterior também cada vez mais, isso é mais forte após o milagre, mas começa aqui uma questão de uma dívida externa que estoura bem mais tarde. E
Nesse período, a dívida ainda estava um pouco controlada, porque a gente tinha muitas reservas, que na literatura a gente chama de colchão das dívidas. E uma política cambial que seguia a questão das mini desvalorizações cambiais, a questão da infraestrutura que eu tratei, a desburocratização, foi um conjunto de reformas aí no período. O crescimento anual das exportações foi 18,3%, para ver a extensão desse período, desse ciclo econômico, a importação 18,5%, importação também é alta, porque é um período de trazer industrialização e cada vez gera mais necessidade de importar, de trazer equipamentos, cada etapa de um processo gera demandas semelhantes. E a conta capital financeira em alta pelos empréstimos e investimento externo direto. E no setor agrícola fortaleceu ainda mais o modelo latifundiário da grande agricultura, a mecanização, foi esse período que a mecanização da agricultura estava acontecendo com maior intensidade, teve grandes subsídios para os grandes produtores, isenções fiscais e de juros, e estímulos à exportação, os principais produtos do período, soja, carne, algodão, açúcar, e a União Europeia foi o principal comprador. Então, foi uma continuidade de um processo de industrialização, mas, ao mesmo tempo, dando muita ênfase aos produtos exportáveis, primários exportadores, que eram eles que iam garantir as divisas para importar os bens e equipamentos. Quanto à política monetária e creditícia, houve um crescimento da base monetária, agora o uso de títulos e outros mecanismos favoreceram isso. Após 68, uma política monetária expansionista, então aquele aperto de liquidez ocorreu até 67. Um instrumento de política monetária utilizado, as políticas de redesconto, são todas novidades das novas instituições desse período. Isso garante a liquidez para seguir o ciclo econômico. Houve um controle dos juros, o uso do teto da taxa, como a gente disse, a questão do problema dos juros, que estava gerando um custo alto, que estava ligado à inflação. E de 67 a 73, assegura o crédito privado e contém a necessidade do setor público. No campo das políticas fiscais, agora com o governo saneado, com a redução do déficit, crescente de arrecadação, houve um aumento da carga tributária, que foi a reforma tributária do PAEG, a criação de holds setoriais, de estatais, incentivos fiscais dados às empresas dos setores chaves e redução da lei similar. A lei similar, para quem não lembra, ela era do plano de metas, onde que uma empresa nacional que afirmasse que desse conta de um tal setor, ela receberia um monopólio daquele setor. Agora é um período de abertura que está sendo feita, uma aproximação dos Estados Unidos, então essa lei similar cai, que é num contexto de transnacionalização e de maior abertura. E quais foram os determinantes do milagre, então? Agora que a gente viu quais foram as políticas, as reformas que deram base. Então, quais são as condições permissivas do ciclo econômico que eu estou chamando aqui? O aproveitamento da capacidade ociosa herdada, uma expansão de liquidez real, volumosos blocos de investimento, retorno do investimento privado, setor externo favorável, foi um período favorável no comércio exterior, quando a gente viu o balanço de pagamentos esteve em alta, mas também um período de distorções que o milagre gerou, a concentração de renda, que eu vou mostrar uns dados mais para frente, a demanda para setores modernos, a indústria de bens de consumo duráveis, ela atendia a uma fração da sociedade, então a demanda ficou cada vez mais concentrada para gerar para essas empresas, concentrou cada vez mais renda, um fluxo de concentração de renda para gerar demanda para esses novos setores, então houve na literatura de desenvolvimento, a gente chama de um estilo de desenvolvimento marcado pela concentração de renda. E desproporções intersetoriais, atraso de produções, houve muitos problemas nesse sentido. Indústrias de bens de consumo duráveis, grandes investimentos, eles atuam à frente da demanda, então costumam gerar diversos problemas ao longo do processo de industrialização.
Alguns dados, só para ter alguma noção: a indústria de transformação, bens de consumo duráveis e bens de capital, é uma comparação do período de recessão para o período do segundo ciclo econômico, o milagre econômico. Então, olha, a gente saiu de um período da indústria de transformação que estava em queda de 3,5%, foi para 16,7% ao ano, bens de consumo durável de 3,1% para 23,6%, e bens de capital de negativo 2,6% para 18,1%. E o saldo desse milagre econômico é o desenvolvimento excludente, como eu discuti aqui, uma grande massa que segue sem participar dos frutos do desenvolvimento, uma concentração de renda, desigualdade, miséria, ainda era uma marca do Brasil. Cumpriu os objetivos de acelerar investimento e inflação. Então, era um milagre em que sentido? Era um milagre que a gente vinha de um período de recessão que freia um processo com altas taxas de crescimento, e acreditava-se, olha, e no pensamento econômico todo mundo acreditava que havia um limite do processo de industrialização, e aí vem o milagre que abaixa a inflação e segue com taxas ainda maiores de crescimento. Então, era um milagre. Então, por isso ficou conhecido como um milagre econômico. O caráter autoritário da política econômica, política social regressiva, que é uma questão social que não foi enfrentada, a recuperação mínima do salário mínimo, mínima mesmo, crescimento da desigualdade de renda, que eu já falei em cima, e o afastamento do desenvolvimento regional, a questão da SUDENE, órgãos chaves aí do desenvolvimento do Nordeste, a SUDENE é a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, o Norte e o Nordeste foram mais afastados dessa questão do desenvolvimento regional, por questões que aconteciam. E no fim do 73 tem a crise, a primeira crise do petróleo, que a gente recebe ela mesmo em 74, que já é o período que a gente vai voltar à recessão, ao início de uma recessão. E um período de elevada dependência do petróleo, a inflação vai voltar devido ao choque do petróleo, a gente era muito dependente do petróleo, vai aumentar o custo dos nossos produtos, o petróleo é uma matéria-prima básica. Então, só para ter uma ideia agora da questão das taxas de crescimento, 64, 3,4%, 65, 2,4%, para ver como foi solucionando essa questão do crescimento. 6,7%, 4,2%, aí depois alcançando uma média de 11,2% até 73%. E a formação bruta de capital chegando a 20,5%. Só alguns dados agora, para ter uma noção aqui, a questão da inflação, ela se reduzindo com os planos especialmente com o PAEG, resultado do PAEG. A dívida externa subindo, como eu tratei acima, a questão de cada vez empresas públicas procurando mais endividamento por fora, por bancos internacionais. E uma citação aqui para entender o que foi esse período. Como se pôde constatar, as distâncias relativas entre os níveis de renda dos brasileiros aumentaram de forma persistente desde o início dos anos 60. Não é por menos que o coeficiente de concentração do Brasil situa-se entre os 10 mais elevados do mundo, considerando os países para os quais há dados comparáveis. Por outro lado, de 74 a 75, não obstante o vigoroso crescimento observado nos anos anteriores, cerca de 1/3 das famílias brasileiras ainda permanecia abaixada da linha da pobreza absoluta, equivalente a 2 vezes o menor do salário mínimo mensal do país, ou seja, $364 anuais de gasto por pessoa, para mostrar um pouco essa questão da desigualdade. Caminhando por fim, a questão do problema da desigualdade, vários autores estudaram essa questão da desigualdade, os diferentes índices para mostrar essa questão da desigualdade, como estava nos anos 60, como estava nos anos 70, os 40% mais pobres reduzindo a sua parcela da renda, e os 5% mais ricos aumentando, quando a gente olha a diferença de 60 para 70, e um último gráfico aqui que mostra várias porcentagens aqui das camadas populacionais. A gente olha o 1% mais alto e o 5% mais alto,
o tanto que eles aumentaram a renda nesse período, e os 50% mais pobres e os 30% mais pobres, o tanto que eles perderam. Então, é uma ilustração do problema, das situações do milagre econômico. A principal literatura utilizada foi essa, e algumas questões que eu tirei das provas sobre esse período aí que eu queria colocar para vocês. Questão 16, ela foi tirada da prova do ENAD de 2006. Entre 68 e 1973, a economia brasileira apresentou uma elevada taxa de crescimento com baixa inflação, sendo tal período apontado como milagre econômico. Contribuíram para esse milagre econômico a realização de reformas tributárias, financeira e salarial no período de 64 a 67, a primeira. A segunda, a existência de capacidade ociosa na indústria no início do período, segundo termo. Terceira afirmação, a conjuntura econômica mundial favorável em termos de comércio e de financiamento. Então, quais estão corretos? Como a gente viu, houve uma realização de reformas estruturais, então a primeira está correta, a segunda, o uso da capacidade ociosa também está correto, e a terceira, uma conjuntura econômica favorável. Então, a letra E é a correta. E uma segunda questão, no ENAD de 2018, o período entre 68 e 73 foi marcado por um vigoroso crescimento do produto brasileiro, que atingiu a média de 11,4% ao ano, e por esse motivo passou a ser conhecido como o período do milagre econômico. O primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento foi estabelecido nesse contexto. Tal crescimento foi facilitado internamente pela ocupação da capacidade ociosa herdada no período anterior. Externamente, foi impulsionado por condições internacionais excepcionalmente favoráveis. A rápida expansão do comércio mundial, o crescimento sincronizado das economias industriais, a elevação dos preços dos produtos primários, a tremenda liquidez do sistema monetário internacional, que se observou nesse período, determina um quadro extraordinário de crescimento das economias dos países em desenvolvimento. A característica interna do crescimento brasileiro foi a liderança do setor de bens de consumo duráveis, que se expandiu a taxa de 22,9% ao ano, média, no período. Entretanto, se por um lado o setor puxou o crescimento de 68 e 63, por outro, sua rápida expansão relativa ao setor de bem intermediário provocou o crescimento violento do volume de importações desses bens, devido ao descompasso entre a produção e a demanda interna em certos insumos, como aço, petróleo e diversos metais químicos. A partir do texto apresentado, eu avalio as afirmações. Então, a primeira afirmação. O PND articulou investimentos de telecomunicações, transportes, setores que apresentam os principais gargalos para o crescimento, resultaram no esgotamento do milagre econômico. A gente viu o esgotamento do milagre econômico tem mais a ver com o choque do petróleo, o esgotamento de investimentos, e os setores chaves não eram de telecomunicações, então está errado essa primeira. Já vou respondendo, porque eu acho que eu já me alonguei demais. A segunda questão é a restrição externa foi um dos pontos frágeis do crescimento econômico na década de 70, devido ao aumento das importações e endividamento externo. Fatores que geraram déficits de balanço de pagamento e incapacidade de manutenção de altas taxas de crescimento. Então, no fim essa questão é mais olhar o fim do período do milagre. Então, tem uma questão do endividamento e também tem uma questão da questão externa se agravando. Então, essa é a verdade. E terceiro, o período foi marcado pela pressão sobre a balança de pagamentos, gerada pela insuficiente capacidade de oferta de bens intermediários, como aço, petróleo e setores do PND, e ao longo do período de maturação de investimento. Não foram capazes de cobrir a expansão da demanda interna. Essa bem específica, quando a gente conta uma questão desse tipo, eu tratei no final que houve uns períodos de descompasso da demanda, sempre tem que estar à frente, gera problemas na indústria, mas a gente sempre, se eu tenho certeza que a 2 é a certa, a única opção que tem a 2 é a letra D, que tem 2 e 3, ou a C, que tem 2 e 1. A 2 e 1, a 1 eu sei que está errada, então é a letra D. Então é isso, queria agradecer pela me acompanhou aqui. Muito obrigado. Ok, obrigado, Fagner,
brilhante exposição, bem esclarecedora. Muito Inclusive, obrigado. trouxe essas discussões das questões do ENADA, porque é para isso que serve, né? Para a gente preparar nossos alunos para passar pelo ENAD. Não tem jeito, todos no final do curso tem que passar. E às vezes a disciplina está muito longe e você não tem como estar estudando recorrentemente as questões que são trabalhadas. Ah, eu não sei, Robson, Sheila, se vocês têm alguma questão. Então, tá boa a apresentação. Eu acho que tem questões, mas a gente considero que a preferência são os alunos, né? Ah, legal. Bom, então vamos abrir, né, para quem quiser fazer alguma pergunta para o Fagner, fique à vontade que a gente vai anotando aqui. Beleza, estou à disposição. Vamos lá, pessoal. Dúvidas, perguntas? Ou sugestões, Olá, né? boa noite. Contribuições. Vocês conseguem me ouvir? Oi, Larissa. Isso. Eu gostaria de parabenizar. Achei que realmente foi brilhante a exposição do Fagner, né? E gostaria, assim, de perguntar se teria como a gente traçar um comparativo, que eu vi que você colocou a questão do milagre econômico aí nos anos 70, né? Que foi um período que a gente teve altas taxas de crescimento econômico e uma inflação, digamos que assim, meio que controlada, né? E aí teria como a gente traçar um paralelo com o que a gente está vivendo hoje, porque, na verdade, a gente está vivendo um período de recessão econômica, né? E de inflação. Teríamos como afirmar que o que nós estamos vivendo hoje, no ponto de vista econômico e social, é meio que agravante, porque eu vi que também você colocou a questão da desigualdade social, né? Que é algo que é recorrente no Brasil, né? Que se repete ao longo desses anos todos aí. Eu já respondo. Fique à vontade, Fagner, pode responder. Beleza. Oi, Larissa, prazer. Você aqui, nem tinha te visto. A questão, comparar com a questão atual é totalmente outro contexto, né? Com certeza um período, novamente, de um grave contexto social, depois das reformas que a gente passou ainda, recentes, reforma da Previdência, reforma e todas as demais. É difícil porque eu estou tratando de um período que o Estado atuar é muito bem visto, as pessoas queriam um Estado atuante, queriam grandes, volumosos blocos de investimento, então é um período que isso era bem aceito, não tinha essa crítica ao Estado, essa questão como tem hoje, então o Estado hoje ele está na questão tanto no meio do político, no meio da sociedade, e não tem essa visão mais que prevaleceu no pós-guerra, até antes, depois dos anos 30, mas essa visão do Estado. Então, também concordo, é um período lembra muito o período, essa questão do agravamento social, mas é difícil até a gente pensar nesses termos, porque não temos mais um plano de desenvolvimento aos termos que a gente tinha no passado. Isso não acontece mais, infelizmente. Ok. Muito bem. Obrigada, Fábio. Vamos lá, pessoal. Mais alguém? Tá? Wagner está à disposição. Vamos aproveitar a presença dele. Oi, boa noite.
Gostaria de perguntar ao professor Fagner sobre os anos 70, que ele falou, período também de grande endividamento externo, né, que se autofinanciava o Estado brasileiro, e impactado ainda pela crise do petróleo, né, nesse período, e o quanto isso se reflete, agora saindo um pouco do contexto, mas nos anos 90, com o aumento da inflação, se tem alguma um desequilíbrio do balanço de pagamentos em geral, né? Se está relacionado esse esgotamento com base na perca de reservas do país, de se autofinanciar e de depender cada vez mais de financiamento externo até hoje, né? E como ele disse, a visão hoje do Estado perdendo cada vez mais esse papel como fomentador, né, de desenvolvimento, e ainda o setor privado ainda muito apreensivo se encabeça ou não esses investimentos. Se podia dar mais essa relação, se ela existe, dos anos 70 aos anos 90. João, é isso, né? João, a questão do endividamento dos 70 é um primeiro momento de endividamento. Esse endividamento é mais das empresas, não é bem o endividamento do Estado nesse momento. O que vai acontecer em sequência, a estatização da dívida, o Estado vai comprar essas dívidas, e então tem mais uma ligação para a crise dos anos 80, uma ligação mais forte. O problema que a gente vai ter nos anos 80, quando os juros externos eles vão subir, especialmente em 78, depois mais forte nos anos 80, então a gente vai ter uma política mais agressiva dos países já desenvolvidos, Estados Unidos, subindo as taxas de juros, isso vai impactar muito a gente. Então essa dívida que está começando aqui vai virar um problema grande lá para frente. O Brasil estatizou, aí gerou problema, assim como outros países da América Latina, de ter que pedir moratória, mas países que não estatizaram também tiveram problemas, que aí tem um problema ainda maior, uma quebra generalizada das empresas, do setor, gera um problema ainda maior. Então, problemas do desenvolvimento são questões também que estão exógenas a gente, é um problema de uma relação com o centro capitalista, essa nossa dependência ainda no meio de um processo de desenvolvimento. E na questão da inflação, a inflação, esse é um momento que a gente está meio que resolvendo muitos problemas de inflação, especialmente na questão da institucionalidade que a gente não tinha. A inflação dos anos 90, não sabia dizer onde que tem uma raiz, tem gente que chega a dizer que tem raiz ainda no plano de metas, na emissão lá, mas eu acho muito difícil dizer isso no ponto de vista da história. A inflação do tipo que chegou nos anos 90 é uma inflação inercial, o problema dos reajustes cada vez mais contínuos, acabou que a inflação do passado ela sempre era puxada para frente, era puxada, que eu já sabia que vinha um reajuste, foi agravada muito por o fim desses... já é um período de recessão na década de 80, então tudo mais, mas um descontrole da inflação nesse sentido. Eu acho que desse período, assim, o vínculo maior é com a crise da dívida da década de 80. O início de um problema da dívida externa. Muito bem. Mais alguém, pessoal? Vamos lá. Bom, não tendo mais alguém, Robson, por favor. Não, eu ia estimular eles, quem fizer uma pergunta vai ter um ponto aí para avaliação. É uma boa ideia, né?
para não ficar sem participar, né? Quer dizer, vamos estimular aí, esse é o incentivo. A Vitória, a Daiane, né? Os nossos alunos aí participarem, né? Quer dizer, a gente teve... Eu vou até aproveitar a colocar um problema que eu tenho trabalhado com contabilidade social e talvez aí a pergunta que a Larissa fez da questão da atualidade. Eu percebo, dentro dos dados das contas nacionais, dos principais setores, né, você tem alguns setores, a gente tem a redução da indústria, né, quer dizer, cada vez mais o setor industrial tem participação menor no PIB, e o que a gente observa, uma das questões lá, sobretudo, um dos setores da tabela de recursos e usos, que tem melhor resultado é o setor imobiliário, né? Quer dizer, significa que os empresários, a gente percebe também muito frequentemente, os jogadores de futebol acabam aplicando muito em imóveis, né? Então, o setor imobiliário é um setor mais dinâmico da economia brasileira, né? Você tem um resultado que não é bom, não gera, talvez gere emprego pela construção civil, mas não é um setor dinâmico na economia, né? Então, eu queria situar um pouco esse aspecto. Eu acho que tem muitas questões, independente dos pontos que os alunos podem ganhar, né? Tem também uma questão que é o custo da força de trabalho, chamado Custo Brasil, que foi um pouco do resultado desse período, que é a criação do FGTS, né? Quer dizer, você ter garantias que mudou no período militar, os militares tiraram a estabilidade e criaram o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, né? Mas isso implica, hoje é uma das questões, muito embora seja uma segurança para o trabalhador, os empresários são fortemente demandantes de redução dos seus custos, né? Quer dizer, talvez a gente tenha questões ligadas, sobretudo aí da não distribuição de renda, né? Quer dizer, esses resultados acabam não beneficiando os trabalhadores. Tá certo? Então, eu fiz uma pergunta, mas eu quero é que os alunos ganhem os pontos, que também você pode responder e ver se algum aparece aí depois. A questão, você falou primeiro da questão industrial. Hoje, depois a gente passou por um ano de uma regressão da porcentagem da indústria. Outra questão muito diferente do período que a gente vivia, apresentei nos anos 70, que eram grandes projetos industriais. Então, agora a indústria se reorganizou, depois dos anos 70, ela vem com uma nova fase de industrialização, que a gente estava alcançando o que era a indústria moderna, de bens de consumo duráveis, bens de indústria pesada, e a indústria dá outro salto lá fora, ela vem com a microtecnologia, a questão da informação, e a gente já fica para trás, e daí por diante, só problema para a nossa questão industrial. É um processo de, especialmente depois que as reformas dos anos 90, um processo de regressão industrial, e a indústria, o papel dela tem que voltar a destacar, o papel dela na questão da transformação estrutural, tanto que ela está ligada aos outros setores. Quando a indústria ela cresce, ela puxa a demanda de outros setores. Então, o protagonismo da indústria faz muita falta para o tecido industrial aqui que a gente tem hoje na indústria brasileira. Com o período que a gente construiu dos anos 70, é o Brasil ficando menos dependente dos ciclos internacionais, ganhando uma autonomia, como eu mostrei na citação lá do Furtado, lá de 62.
Então, esse protagonismo da indústria aí que você está dizendo, a questão do mercado imobiliário, é o que está demandando, então, mostra essa questão. A questão da financiarização também é o que gera dinheiro aí hoje para esses novos empresários. Tem a empresa, mas investe a maioria nos fundos de financiamento. Então, isso é um problema por a questão que a indústria também que gera empregos de qualidade, que nós, economistas, precisamos formar e encontrar empregos. Aí é essa indústria que traz esse tecido social. E a questão você trouxe do problema do custo do salarial, é complicado, que a questão do trabalhador, tanto do empresário, como você mostrou, quanto do trabalhador, tem um problema muito grande, mas também, por um lado, essa questão do custo salarial, um argumento muito utilizado que ele vem para passar essas reformas. Eu lembro que 10 anos atrás, algo assim, essas reformas todas que a gente fez, o governo Temer, em sequência, elas estavam todas sendo, era uma pauta da economia em geral, mostravam sempre gráficos comparando o custo salarial do Brasil, o custo do México e da China, e a gente precisava passar por isso, a gente passou por essas reformas e a gente ainda não tem, ainda não resolveu o custo salarial, não resolveu também a questão do empregado, o trabalhador ainda ganha pouco, e também voltando a uma questão do tecido industrial completo, a complexidade econômica é importante disso, ter um tecido, o desenvolvimento econômico, para aumentar os níveis de salário, na teoria do desenvolvimento, a gente relaciona com o aumento da produtividade do trabalhador, que também é muito importante a indústria nesse sentido. Então, a indústria que traz esse aumento da produtividade, que vai somente com o tecido industrial complexo, a gente começa a resolver esses problemas industriais. E não saberia dar uma solução aqui para a nossa questão dos FGTS. Ou seja, em resumo, né, a gente tem aí uma condição muito mais complicada do que há 50 anos atrás, né? Tanto no quesito econômico quanto social. Né? Com certeza. A questão social não diria, mas agora nem o econômico a gente está contando mais, que era uma questão que sim. Nos anos 70 era um otimismo que o Brasil ia alcançar o nível de um país de desenvolvimento, dos países desenvolvidos, e já perdemos essa expectativa. Voltamos para a questão do mito do desenvolvimento, né? Pois é. Ninguém vai ganhar um ponto, né? Será que ninguém quer ganhar um ponto? Então, vou aumentar para 2 pontos, né? Ou então um iFood, algum tipo. Eu acho que o Pedro levantou a mão, Robson. O Pedro, né? Eu acho que o Pedro levantou a mão. Tá. Vamos lá, então, vamos ver. Vamos lá, Pedro. Ainda está aí? Acho que não vi, Ô, Fagner. Oi. Parabéns aí, viu? Sempre brilhante aí na parte de economia brasileira, história econômica. Eu sempre aprendo tanto com você, viu? Fagner, agora, se você puder realçar, destacar, assim, porque a gente considera ali, né, o período do regime militar, do milagre econômico, é marcado ali pelo desenvolvimentismo, né? Mas ali, quando a gente vem aqui para os anos 2000, basicamente ali de 2002 a 2014, também é marcado pelo desenvolvimentismo, né, pelas políticas desenvolvimentistas. Mas tem alguns realces que se diferem um tanto, né, principalmente na parte social. Você pode destacar, assim, né, mesmo sendo políticas desenvolvimentistas, em períodos distintos, mas quais são as principais diferenças, assim, principalmente sociais? Tá, acho que primeiro vamos definir o que é desenvolvimentismo, antes de começar. Desenvolvimentismo é uma ideologia, e que ela é uma ideologia que as pessoas que colocavam o Estado como atuante e que a industrialização ia gerar o desenvolvimento. Então, a partir disso, gerou um monte de políticas anteriores, de blocos de investimentos, que são esses que eu apresentei. E no governo, nos anos 2000, governo Lula, um pouco Dilma,
teve políticas que dizem desenvolvimentismo, mas desenvolvimentismo acho que se perdeu um pouco aí. Tem uma política industrial, por exemplo, muito fraca, uma política industrial que está ali dando isenções só, não é uma questão de grandes planos de desenvolvimento, então tem um acompanhamento de uma política social mais forte, mas não é a política social que encontrou limitações, ela não tirava das camadas blocos mais altos, ela só tirava do meio, então uma distribuição que encontrou limites. Então, se discute muito no pensamento econômico, é difícil chamar de desenvolvimentismo ali para frente, mesmo nos anos 2002 para frente. Não tem essa mentalidade do desenvolvimentismo que tinha no período. É um período de retomada, dá para pensar o desenvolvimento, mas também com muito restringida, com muitos problemas também. Então, o nosso ciclo lá do governo Lula não é um ciclo de um desenvolvimento industrial é marcado pelo efeito China, e que se aproveitou o mercado interno a partir disso, um desenvolvimento do mercado interno, mas também não é difícil dizer chamar de políticas 30% desenvolvimentistas, vamos dizer assim. Muito bem. Grato, Pedro, Fábio. mas Pedro, tu não vai ganhar o ponto não, tá? Não. Fica tranquilo. Tá certo. Mas vê se incentiva aí pelo menos o povo a ganhar um ponto também, né? Muito bem. Vamos lá, pessoal, mais alguém? Robson, eu acho que o pessoal tem ponto demais já, mas não estão satisfeitos. Eu acho que eles perceberam a malandragem, porque eu não sou professor de nenhum deles, né? Então, é fake o ponto que eu estou querendo dar. Então, tá certo. O pessoal está muito claro a apresentação do Fagner, né? Foi muito boa. Né? Então, Robson, já aproveitando o pessoal que está na sala, aproveitando o Fagner e os demais, gostaria de convidar todos os presentes, todos os alunos, professores, para prestigiar a aula da semana que vem, né, dia 27 de maio, que também nós convidamos mais dois professores lá da Unicamp, né, vamos ter o Felipe Amorim, ele é mestre em desenvolvimento econômico da Unicamp, e vai trabalhar o tema da expansão econômica aos planos de estabilização, ou seja, da ditadura militar até o governo Collor. E a Larissa Simone, que está presente aqui, né, que é doutoranda em desenvolvimento econômico, e vai trabalhar o tema o ciclo vicioso do neoliberalismo, de FHC a Dilma Temer. Então, todos estão convidados para a próxima quinta, dia 27, no mesmo horário, a prestigiar a aula dos próximos professores, como fizemos com o Fagner, né? E convidar os professores também para liberar os alunos, para a gente ter uma sala tão representativa como essa. Nós temos 33 alunos, 33 pessoas aqui presentes. E aí, Robson e Sheila, vocês podem dar os informes finais. Ou Fagner, se quiser falar mais alguma coisa. Não, queria só agradecer o convite aí de novo. É um prazer estar aqui na UFAC com vocês, mesmo que virtualmente. E é isso, precisar, estamos aí. Não, agradecer, realmente, foi muito boa a iniciativa de fazer esse contato com os professores de fora, né? E a participação foi também muito boa dos alunos. A gente também reforça o próximo evento na quinta-feira da próxima semana. Então, um abraço lá para os nossos companheiros de Minas Gerais, para o João Antônio. Pode deixar. Um abraço. Obrigado, professor Wagner. Eu que agradeço.
Fagner, professora Sheila, gostaria também de agradecer a sua presença, a sua contribuição aqui na nossa disciplina, e gostaria de dizer que você é sempre bem-vindo. Numa próxima vez, eu acho que poderíamos também estar contando com a sua participação, e agradecer que foi uma explanação bem organizada, bem sistematizada, acredito que acrescentou bastante em termos de conhecimento para os nossos alunos, né? Então, muito obrigada pela sua presença, volte sempre. Eu que agradeço. Obrigado, professor. Muito bem, pessoal. E é isso, agradecemos a todos, a participação de todos, a presença, e contamos com vocês na próxima quinta, tá bom? No mesmo horário, 19 horas. Obrigado, boa noite. Boa noite. E agradecer, claro, né, ao Fagner pela disponibilidade, pela, né, a contribuição que você está dando para a gente. Eu acho que é muito legal, como né, acreditamos que os próximos vão ser tão brilhantes como você. Muito obrigado, viu, Fagner? Obrigado de novo. Muito bem. E é isso, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Até mais, viu? Grato, Fagner. Obrigado, Pedro. Boa noite. Boa noite, agradecido pela exposição, professor Fagner. Obrigada pela... Obrigado, João. Boa noite. Grata, pessoal. Boa noite, Larissa. Saudades. Espero que em breve a gente possa se encontrar. Pois é. Tá joia. Larissa qualificou hoje, viu, Fagner? Ah, é, gente? Nossa, hoje é aquele dia, né? Tchau, pessoal. Boa noite. Valeu.